2 Coríntios 5, versículo 17. É um texto bem conhecido. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Irmãos, no domingo, foi na quarta-feira, o irmão Leandro, ele pediu para eu estar preparado com a palavra, porque hoje ele está aqui trazendo a palavra, mas segundo o trabalho dele é um trabalho bem desgastante. Eu conheço o trabalho dele muito bem. Graças a Deus não fui um dos que já atrapalhava o trabalho dele, que eu nunca quis problema com eles, né? O negócio é sempre, quem não era visto não era lembrado. Eu procurava não ser nem conhecido, mas eu sei que é muito turbulento e muito desgastante, então eu entendo. Mas hoje eu gostaria de falar, hoje eu acordei com Deus falando muito comigo através dessa palavra, a qual Ele me deu hoje para trazer para os irmãos. E eu senti no coração que seria eu mesmo trazer essa palavra, por causa da forma que Deus falava. Eu entendo muitas vezes quando Deus quer falar comigo sobre a palavra, é por causa que Ele vem trazendo para mim cada versículo e cada palavra na sua ordem. Muitas vezes eu não consigo, eu sei qual é a palavra, mas eu não sei onde é que ela está. Mas quando Deus fala comigo, parece até que eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, parece até que eu sou aquele teólogo que lê, sabe, versículo por versículo, fala de cor. Amém? E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é transformação. Amém? A palavra de Deus diz, através de Paulo, em 1 Coríntios 15, 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Quem quer viver essa transformação? É o sonho de todos, né, irmãos? Viver essa transformação. Antes, no versículo 51, ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Então ele está revelando uma coisa a qual é misteriosa, uma coisa que muitos não a conhecem. E diz assim: na verdade nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quem vai ser transformado? Essa transformação acontecerá com aqueles que creem e vão perseverar em seguir a palavra de Deus. Essa transformação é para esses. Amém? Oh, aleluia. Essa transformação é que tirará o nosso corpo que perece e nos dará um corpo celestial, que não vai envelhecer, não vai se deteriorar, um corpo que durará para a eternidade. Mas a transformação que eu quero abordar com os irmãos hoje não é essa. A transformação que eu quero abordar hoje, que Deus abordou comigo, é a transformação que vem antes dessa. Porque se nós não vivermos essa transformação, nós não chegaremos a lá. Nós não seremos transformados. Porque muitas vezes nós pensamos que o que é dito aqui é brincadeira, mas o que está escrito na Bíblia é uma coisa séria, muito séria. Muitas pessoas pensam que só você vir na igreja transformou, foi transformado, que antes não ia à igreja, agora vai à igreja. Sim, maravilhoso, já não ia, agora vai, já é o começo da transformação. Muitas pessoas mudam de roupa, sapatos, forma de falar, lugares onde frequentam, estilo de música, entre outras coisas, quais também é necessário para que alcancemos a salvação. Não que isso não seja necessário,
mas não muda. O que não muda? Os seus objetivos. Uma pessoa se transforma totalmente. Eu conheço vários. Por isso que eu permaneci muitas vezes fora da igreja. Só aceita Jesus, terno e gravata, coisa linda, mas continua a mesma boca porca, continua fazendo maldade, continua agindo de forma que não agrada a Deus. Nós devemos, então não deve usar terno e gravata, não é isso. Pode usar, não andando pelado, não andando nu, não trazendo vergonha ao nome de Cristo. Você ande da forma que você queira. Mas a transformação, ela tem que vir de dentro para fora. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, quando eu falei assim, não vou mais viver no mundo, foi parar de escutar músicas mundanas. Foi a primeira atitude que eu tive. Eu era uma pessoa transformada? Não. Eu continuava falando um monte de besteira, eu continuava fumando maconha, eu continuava fumando cigarro, eu continuava falando que quem vacilava tinha que morrer, e se deixasse eu metia a mão no carro. Eu fiz ciranda da morte, mas brincadeira, viu? Ninguém morreu não, mas o cara chorou que foi uma beleza. Eu amarrei os outros na capa, eu fiz tanta coisa ruim, mas eu decidi que eu não escutava mais música do mundo. Por quê? Isso atrapalharia a minha transformação, porque eu mexia com música, e se eu ficasse escutando as músicas do mundo, eu não ia conseguir largar as velhas lembranças. Então é necessário isso para nós conseguirmos. Mas o mais necessário do que isso é nós deixarmos só a aparência de uma nova pessoa, e por dentro nós temos a transformação de dentro para fora, deixando, por quê? Mesmo sendo aparentemente uma nova pessoa, por dentro continuava a mesma pessoa, astuta, rancorosa, invejosa, deprimida, cheia de conflitos, gananciosa, impiedosa, sem amor e sem compaixão. Que infelizmente é o que acontece muitas vezes. Principalmente a falta de compaixão, a falta de companheirismo, a falta de comunhão. A gente conhece tantas pessoas assim que vai falar assim, é uma bênção, mas até você ter que trabalhar com essa pessoa. E eu já preguei sobre isso aqui. A falta de comunhão é o que tem deteriorado a igreja. Então nós precisamos disso. Por que isso? Porque temos uma carne que tende ao sossego, ao luto, ao poder, à fama, ao bem-estar e à tranquilidade. Nós queremos, a nossa carne, o nosso eu, ele quer estar sempre. Por que nós trabalhamos? Qual é o nosso objetivo no nosso trabalho? O sossego. Quando chega o nosso final de semana, o que a gente pensa? Final de semana, tranquilidade. Só que você tem que atender, nós não atentamos, que ser uma pessoa transformada é viver em Cristo e como Cristo viveu. Oh, aleluia. Largar a forma mundana de fazer as coisas e atentar para a forma celestial. Por que Deus fala isso comigo? E eu passo para vocês. Porque nós vivemos mundanamente, não porque nós somos cheios de pecado. Não. É porque Jesus não teve um dia de sossego enquanto ele esteve na terra, nos 3 anos a qual ele assumiu o seu trabalho. Ele teve o sossego dele enquanto ele estava lá com a família dele. Eles creem que foi quando ele fez 30 anos que ele começa, desde o primeiro milagre que ele faz lá, de transformar a água em vinho. Acabou
sossego de Jesus. Aonde ele chegava estava cheio de pessoas. Você sabe quando que Jesus tinha o sossego? Quando ele subia no monte e ele ia orar. Você sabe outra quando eles falam que Jesus teve sossego? Quando ele passou 40 dias. Ele passou vários dias de sossego. Não tinha ninguém lá para incomodar ele. Até apareceu o demônio. Para poder testar. Aonde Jesus estava, tinham pessoas o criticando. Aonde Jesus estava, tinham pessoas atestando se ele era ou não era quem ele dizia ser, ou queria parecer com quem era. Em todo momento, se você ler a história de Jesus, ele está sossegado, porque ele crê no Deus poderoso. Mas ninguém quis dar sossego para ele. Oh, aleluias. Uma vez, um homem quis segui-lo. Ele respondeu para ele assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está vendo? O nosso Deus, todo-poderoso Deus, ele disse que nem aonde ele reclinar a cabeça ele tinha. Outro que era um dos seus discípulos queria ir com ele, mas queria que sepultar seu pai primeiro. Ele falou com ele assim: segue-me, simplesmente segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Irmão, a transformação que Deus pede de cada um é isso. Eu confesso para vocês que eu reli de novo, e muitas vezes que eu lia e via Jesus falando isso aí, eu não blasfemei por causa do temor que eu tenho, mas eu questionei, falando: poxa, muito dura essa palavra, porque o momento da dor, da morte, o momento do luto, é um momento de tristeza, é um momento de angústia, ainda mais para mim. Se falar para mim que eu não enterraria minha mãe, minha mãe morreu, eu fiquei sabendo um dia depois que minha mãe já tinha sido enterrada. Eu já sabia, quando eu fui na psicóloga, e eu sentei lá, tentando fingir que não sabia de nada, aí eu não consegui disfarçar muito bem. Quando ela contou para mim, eu fiquei tranquilo, porque eu já sabia, eu já estava nervoso, mas até ali eu fui muito frio. Ela falou: você já sabia? Eu falei assim: não sabia, não esperava. Menti para ela. Aí eu estava tranquilo, eu virei para ela e falei assim: que hora que vocês vão tirar nós para poder nós ver? Estava eu e meu irmão, para nós vermos a minha mãe, a nossa mãe. Ela: nós não vamos tirar, sua mãe foi enterrada ontem. Eu dei um tapa na mesa, com as duas mãos, que eles quase teve que me conter lá, eu tive que me segurar, porque naquele momento ali, além de perder minha mãe, eu ia para o castigo. Porque para mim era impossível eu não ir sepultar minha mãe, eu ir lá chorar. Para mim era tão... E eu me senti, depois de um ano, depois de algum tempo, eu não sei quantos anos, inútil. Eu tomei um ódio da vida mundana, eu me senti inútil. Quando meu pai falou que tiraram o corpo da minha mãe, os ossos, os restos mortais da minha mãe do lugar, e que ele não ia pagar, que não tinha dinheiro, que ninguém ia pagar para manter o túmulo. Eu falei assim: não, pai, nem o túmulo da minha mãe eu vou ver. Só que eu não culpei Deus, eu não culpei as pessoas, eu me senti um inútil, porque eu era um cara que me considerava um traficante de alta patente, que mandava os outros fazer, culachava as pessoas, batia nas pessoas, tinha dinheiro para comprar o que eu queria, e não tive condições de dar um lugar para guardar os restos mortais da minha mãe. O que me mostra ser uma pessoa inútil.
inútil. Que toda aquela vida que eu vivi não vale nada. E que também, o pior de tudo, que diferença fazia para minha mãe? Se minha vida toda eu não dei nenhuma atenção para ela. Se na minha vida toda, o Natal, o Ano Novo, uma festa da minha casa, eu preferia andar de carro com um monte de homem para cima e para baixo usando droga, do que chegar na minha casa e ficar com ela e curtir com ela uma data festiva. Eu estou falando de datas festivas, fora o que eu fazia nos outros dias que não eram datas festivas. Que valor é esse que eu queria mostrar, dando ela um lugar para que ela vivesse depois da morte? Você acha que isso valeria alguma coisa para ela? Ela queria ver a minha transformação enquanto ela teve a condição, enquanto eu estava junto com ela. O que eu puder fazer a partir de agora não faz diferença nenhuma para ela. E é o que vai acontecer conosco, irmãos. O dia que nós chegarmos perante a Deus e nós não tivermos as nossas vestes brancas, não vai valer mais nada o que você vai falar dali para frente. Não vai valer mais nada a atitude que você vai querer, porque a sua oportunidade, ela ficou para trás. A sua oportunidade, ela foi passada. Quando você teve a oportunidade de fazer, você não fez. E não é dar um túmulo, é viver uma vida. Não é só sobre a falta que eu sinto, é sobre a decepção de não ter sido bom filho e não ter aproveitado melhor o tempo. Irmãos, nós estamos tendo o tempo, nós estamos tendo a palavra, nós estamos tendo a condição de buscarmos a Deus com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E muitas vezes nós temos jogado fora essa comunhão pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos objetivos. Nós estamos pensando na nossa vida aqui e nós estamos esquecendo da nossa vida lá. Aí você pode pensar assim, mas hoje é um culto de oração, o que isso tem a ver com oração? O que tem é que toda a sua oração, ela é inválida se não houver transformação. Toda a sua oração será jogada fora se quando você chegar lá perante a Deus e você não tiver as suas vestes brancas. Não vai ter adiantado nada você orar. Não vai ter adiantado nada você clamar. Nós possamos não ter uma oração em vão. E se nós vamos orar como de vez em quando eu oro, ou como eu orei com muita fé um dia, pedindo a Deus que me desse um tempo, porque se Ele voltasse naquele momento eu estava enrolado, pedindo a Deus que me ajudasse a eu mudar de vida, que eu não aguentava ser mais quem eu era, eu não aguentava mais viver o que eu estava vivendo, e saber que aquilo tudo ali era uma escolha minha, era uma vontade minha. Pedir a Deus que se eu não tenho amor, que Ele possa me ajudar a ter esse amor, porque Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que tudo pode, Ele é um Deus que tudo faz, que Ele possa colocar esse amor no meu coração, já que eu não consigo encontrá-lo dentro do meu coração, já que minha carne inclina para tantas coisas. Uma vez eu percebendo que eu escutava só louvor, mas é muito engraçado isso, que tem muitos anos que eu só escuto música do mundo quando outras pessoas colocam para eu escutar. Quando outras pessoas colocam para eu escutar. Por exemplo, o vizinho coloca, eu não odeio.
Mas teve uma época que eu só escutava música evangélica. Mas quando eu sentava com meus amigos, eu só cantava funk, um pior que o outro. Segundo eu estava certo, eu estava só relembrando a minha vida antiga, eu estava só constatando um fato. Só que eu percebi o quanto isso me fazia mal. E eu orei a Deus e eu vi o pior. Eu não tinha o mesmo prazer de cantar um hino evangélico o quanto eu tinha o prazer de cantar um funk proibidão. Aquilo me deixava feliz. E um dia eu percebi isso, o quanto isso fazia mal para mim. E eu orava a Deus e pedia a Deus: Senhor, que eu tenha prazer no que é teu, que eu tenha prazer na tua vontade, que eu tenha prazer em ajoelhar e orar, que eu tenha prazer em ler a Bíblia, que eu tenha prazer em fazer o certo, que eu tenha prazer em obedecer a tua palavra, que eu tenha prazer em socorrer aquela pessoa que está precisando de socorro, mas que eu não tenha prazer nas coisas do mundo mais. E eu creio que de tanto eu orar, pedindo a Deus o que eu necessitava, Ele me concedeu o que eu tanto precisava. Amém? Abra suas Bíblias ali para a gente estar finalizando. Vai fazer uma leiturinha um pouco extensa, mas que caracteriza muito bem Efésios. Capítulo 4, versículo 17. Amém? A palavra de Deus diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos. Um minuto. Amém. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o ouviste e nele foste instruído, conforme é a verdade em Jesus. Despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revertir do novo homem, que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Antes sejam bondosos um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele nos fala, como nós lemos, que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Aqui ele explica o que é ser uma nova criatura, o que nós devemos tirar da nossa vida.
Como anda essa nova criatura? O que sai da boca dessa nova criatura? O que está no coração dessa nova criatura? E é o que Deus espera de nós, que somos considerados uma nova criatura. E que nós possamos mostrar isso ao mundo. E que o mundo possa desejar ser uma nova criatura. Ter uma mudança. E uma verdadeira mudança. Não só desejar, mas correr atrás para que isso aconteça na vida delas. E isso só vai acontecer através da nossa oração. Isso só vai acontecer através da nossa pregação. Isso só vai acontecer através do nosso trabalho. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém? Falar alguma coisa, pastor? Vamos orar. Tem 10 minutos? Vamos orar aqui na frente, de mãos dadas. Amém? 2 Coríntios 5, versículo